é muito importante ter responsabilidade nessa semana para não pagar o preço. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa questão do excesso de autoindulgência, né? Esse é o programa de previsões da semana do Personari. Eu estou aqui com o super time de astrologia, Vanessa Toleski e a Nayara Tomaino, e a gente vai conversar sobre as previsões para a semana que vai começar agora. Então vamos lá, a gente está vindo daquela semana, né, que agitou, balançou a gente para tudo que é lado, e agora eu estou com aquela expectativa, Vanessa Toleski, não me decepcione com esse spoiler da semana. Em semana com empecilhos, o bom humor faz a diferença. Ai, Vanessa, eu amei muito esse spoiler, porque assim, gente, a vida tá trazendo as coisas. Tem os 50% que a vida traz e os 50% que a gente pode entregar. Vamos entregar com bom humor, né? Nós temos 3 temas nessa semana. Atenção com a saúde e vitalidade. Segundo tema, ele está vindo Mercúrio retrógrado. E terceiro, cuide com a ansiedade e pratique o bom humor. Olha só, eu quero aquele like agora. Para quem como você falou de bom humor. Nem Lua e Sagitário, eu já tô aqui assim, ó, eu já fiquei uma largada aqui no bom humor. Então eu quero saber quem tem bom humor aí para lidar com a semana, dá aquele like pra gente lidar da melhor forma. Mas antes, eu quero te convidar a descobrir a área da vida que você está com Marte ativado. Então você vai acessar o seu horóscopo personalizado do Personari e aqui na lateral você tem a lista de todos os seus trânsitos astrológicos e você vai procurar pelo trânsito de Marte na casa. Anota aí a casa astrológica que você está com Marte, porque tem dicas específicas para você. Vamos lá? Vamos entender esse primeiro tema, Vanessa. Atenção com saúde e vitalidade. Nós vamos ter 2 aspectos nessa semana que podem baixar a imunidade e a vitalidade. O primeiro é o Marte em oposição com Netuno, que já vem da semana passada. O Marte é o planeta da energia, do gás, e numa oposição com Netuno, nós estamos muito mais sujeitos a alergias, viroses, debilidades. Além de tudo, as nossas ações, elas não ficam tão precisas como Marte em Virgem gostaria, porque a gente vai lidar com fatores de ordem maior que podem atrasar situações, cronogramas. A gente também pode ter essa combinação de Marte com Netuno eventualmente chuvas. Vanessa, quando a gente pensa no eixo de Virgem e Peixes, essas questões de saúde se enfatizam mesmo e vamos ter os 2 maléficos ali na jogada, né? O que eu acho que é muito interessante a gente pensar é ter muito cuidado com a falta de paciência e o excesso de preocupação desse lado virginiano, né? Então, às vezes, a gente quer ter uma recuperação mais rápida, tem essa influência de Netuno, que sim, gente, pode espalhar, então, né, cuidado com a virose, cuidado com essas questões. Mas às vezes a gente está se esforçando, está cuidando da saúde por conta desse Marte em Virgem e as coisas vêm de uma forma lenta. E a partir da quinta-feira temos o Sol em oposição com Saturno. Esse é um aspecto que começa na quinta-feira e é um tanto quanto restritivo. Você está esperando aquele solão, aquele dia de sol, e aí vem Saturno, que são as nuvens, tá? Saturno é plúmbio, né? Ele é cinza. E quando a gente fala em saúde, aqui a gente tem um quadro bem complicado, em que talvez a gente não vai poder abusar e vai haver uma tendência nossa a querer fazer isso, por um último aspecto que a gente vai falar mais tarde. Só que se a gente fizer isso, vai ser difícil de recuperar, porque o Sol com Saturno, ele fala em processos demorados, tá? Então, eu diria que a gente vai ter que ter um pouco de paciência e não sair com tanta foiteza, porque senão a gente vai ficar de molho, vai pagar um certo preço, porque é uma semana para lidar com problemas, lentidões, empecilhos. Por isso que a gente falou um pouquinho do bom humor. Como que a gente lida com isso? Muita responsabilidade, né? Tá chovendo, tá com virose, e se você tiver com alguma suspeita, sair de máscara, tomar aqueles cuidados, que a gente, né, ficou muito atento a isso, e aí com a finalização da pandemia a gente esqueceu, mas não custa nada a gente voltar, porque Saturno pede responsabilidade. Pessoal, se precisar marcar consulta, precisar ter essas restrições, não ultrapassem essas restrições, porque senão Saturno vem aí com a cobrança, né?
E, Vanessa, eu convidei as pessoas a olharem a área da vida que elas estão com Marte no horóscopo personalizado. E vocês falando, eu fiquei pensando aqui, quem está com Marte ali na 6, na casa 6, na casa 12, tem que tomar um cuidado redobrado. Faz sentido? Tem alguma outra casa que também tem que ficar de olho mais ainda nessa questão da saúde? Faz sentido nessas duas casas. Eu colocaria também se essa oposição acontecer no eixo das casas 1 e 7, porque a casa 1 tem muito a ver com o corpo físico, tá? Então, vamos supor uma pessoa que tem ascendente em Virgem, uma pessoa que tem ascendente em Peixes, tem que prestar atenção, ou às vezes o seu companheiro ou companheira pode estar com alguma virose e aí corre o risco também de passar para você. O Sol em oposição com Saturno, que vai começar a partir da quinta-feira, às vezes é uma restrição por causa do outro. Vou dar um exemplo. Eu ia viajar, ia fazer um passeio, mas o meu companheiro ou a minha companheira não está bem. Então, de repente, vamos optar por ficar em casa. O Sol com Saturno, ele dá uma segurada, ele restringe. E o Marte com Netuno, ele realmente fala de fatores aí de ordem maior. E como a Nai ponderou, é muito importante ter responsabilidade nessa semana para não pagar o preço. Então, na área onde você estiver com Marte passando, ali você vai lidar com fatores de ordem maior que não estão no seu controle. Vamos supor, lá na casa do dinheiro, pode ter um gasto ali por conta de uma situação inesperada, choveu, infiltrou, vazou alguma coisa. Marte com Netuno dá muito vazamento, tá? Então, nessa área ali, você vai precisar resolver algum problema. O Sol com Saturno, que também está nesse eixo Virgem-Peixes, fala muito em resolver algum problema. Então, a gente vai ter que ter paciência nessa semana. E Vanessa já fica aí para contar para a gente o segundo tema da semana. Ele está vindo, Mercúrio retrógrado. A partir da quarta-feira, Mercúrio vai começar a retrogradar e vai ficar nesse estado até o dia 15 de setembro. Quando a gente tem Mercúrio retrógrado, todo mundo sabe que o dia a dia passa a ter mais empecilhos, a gente tem que tomar mais cuidado com as comunicações, aumentam as distrações. Então, é uma época que a gente tem que ser mais cuidadoso para assinar contrato, para lidar com equipamentos, que os equipamentos parece que têm vida própria, alguns apagam do nada. Agora, o lado favorável dessa semana em particular é que o Mercúrio vai estar num bom aspecto com Urano, e com isso a gente tem uma inventividade para resolver os probleminhas que vão aparecer na internet, nas comunicações. E uma outra notícia importante nessa semana é que a partir da quinta-feira o Sol entra no signo de Virgem, e Virgem tem aquele olhar organizado sobre as coisas, tem uma inteligência técnica muito avançada, tá? Então, a gente vai estar numa semana em que vão aparecer problemas, isso já é um spoilerzinho da semana também, mas existe uma capacidade de encontrar soluções ou pessoas para ajudar, tá? E esse Sol em Virgem também, a partir da quinta-feira, vai reforçar o que a Nai disse, que é a responsabilidade, no caso aqui com a saúde, com a alimentação. A gente sai de uma fase leonina, em que o Sol esteve em Leão, e o Leão é alegre, às vezes ele extrapola um pouco, e a gente ainda vai ter um ladinho para isso, como a gente vai ver, mas o Sol em Virgem fala em a gente começar a organizar o nosso dia a dia para regularizar algumas coisas aí envolvendo saúde. E, Nai, para o Brasil, tem alguma coisa mais marcante nessa semana, com a entrada do Sol ali em Virgem, com esses outros aspectos? Temos questões marcantes no que tange o planejamento, que já é algo que fica marcado, né? Gente, pode ter alguma confusão quanto a alguma questão que seja aprovada, algum debate que esteja acontecendo. Isso pode acontecer também nas nossas vidas, porque, né, o Sol em Virgem, ele pede para olhar para essas questões das estruturas. Só que o Sol em Virgem, ele é representado, ele é disposto por esse Mercúrio que vai começar a retrogradar. Então é interessante a gente ver, ter paciência, né? Que às vezes a gente vai ver alguma notícia de algo que talvez teríamos alguma mudança, aí volta atrás, alguma questão que fala mesmo de questões de leis, né? Essa questão da organização e do planejamento mesmo, vai ter coisas que vão precisar ser revistas e revisadas
na nossa vida também, né? A Vanessa trouxe esse ponto muito interessante que a gente vai ter essa participação de Urano, porque o Mercúrio em Leão, ele tem um lado muito da criatividade. Então, às vezes a gente pode ver, ai, tem que revisar, tô perdendo minha criatividade. E aí vem esse lance de Urano nos trazendo uma alternativa que a gente não tinha pensado antes. Claro, vamos precisar ter um cuidado extra com a nossa saúde mental, porque a temporada de Sol em Virgem já pede isso mesmo. Então, olha, pessoal, meditar bastante, cuidar do nosso planejamento o máximo possível. Bom, e é importante a gente lembrar também que a gente tem essa facilidade do Mercúrio, que vai estar em trígono com Urano. Urano é esse planeta que às vezes nos traz alguma ideia, então às vezes se a gente tiver com algum desafio ali no planejamento, na parte da saúde, que esse Mercúrio em Virgem está aí cobrindo, às vezes esse Urano pode trazer ali alguma ideia, alguma solução, né? É importante a gente pensar que com tanta energia, às vezes de perfeccionismo, de espera que as coisas estejam muito certinhas, e pelo aspecto anterior, pelo tema anterior, a gente viu que vai ser difícil ter essa organização. Então, ter um pouquinho mais de gentileza e de empatia com as nossas atitudes, diminuir aí esse perfeccionismo, né? Então, Vanessa, vem aquele período de atrapalhos, mas essa semana especificamente é como se Mercúrio retrógrado estivesse mais leve, Mercúrio mais leve, que depois que a gente vai sentir mais ele, é isso? Na semana que vem? O pior é que não, Carol, porque com Marte em oposição com Netuno e com o Sol posto com Saturno, estamos cheios de empecilhos. O que vamos ter que ter é a paciência, a resiliência para resolver. E a gente vai ter uma inventividade para conseguir lidar com tudo isso, que é o Mercúrio, pelo menos bem aspectado com Urano, e o Sol em Virgem vindo dar ali um olhar talvez um profissional, alguém interessante que vai te ajudar. Então, a gente não vai deixar de sentir o Mercúrio retrógrado nessa semana, infelizmente, porque tá toda atrapalhadinha, mas justamente a gente tem que ter paciência. Eu queria deixar claro aqui para o nosso público que eu estou tentando, tá? O céu não está ajudando, mas eu estou dando aqui o meu melhor, tentando tirar leite de pedra aqui, ó, tentando amenizar Mercúrio retrógrado, entendeu? Minha parte está sendo feita, queria deixar aqui claro para vocês. Mas vamos lá, então, vamos para o terceiro tema da semana, Vanessa. Cuide com a ansiedade e pratique o bom humor. Nessa semana nós vamos ter, já vindo desde a semana passada, Vênus em Leão em quadratura com Júpiter. Esse é um aspecto que dá aquele lado da empolgação. E aí tem que lembrar que essa semana vai dar aquela empolgação, mas a partir de quinta-feira começa o Sol em oposição com Saturno. E se não tiver condições de fazer algo, como a Nai falou, fique em casa, tá? Mas essa Vênus quadrada com Júpiter, ela traz uma vontade aí de festear, farrear, ela traz também uma tendência a exagero e às vezes de ansiedade também, de esperar muito das coisas, tá? E nesse contexto, o bom humor faz a diferença, porque às vezes você está indo lá para uma festa, tá achando que vai ser maravilhoso. E aí a festa não é tudo isso. O que salva a festa? Tua alegria, Vênus em Leão, seu bom humor, a sua piada, o seu tirar proveito das coisas. Então, o humor é um dos grandes trunfos numa semana e que nem tudo vai ser como a gente espera, mas que às vezes a gente tem uma surpresa boa a partir da nossa própria atitude. Pessoal, a gente está aqui falando, né? Vontade de festejar e etc. Poxa, e aonde está a quadratura desse lado que a gente está falando, né? Exatamente o que a Vanessa colocou, os excessos, tá? Quando a gente fala de Vênus, a gente está falando de amor e de dinheiro, e Júpiter tem essa qualidade de expandir, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com essa questão do excesso de autoindulgência, né? Às vezes a gente vira e fala assim, eu mereço isso aqui, eu mereço aquilo ali, mas às vezes o bolso ou a relação não tá podendo arcar com aquele exagero. Então, muito cuidado com o desperdício, cuidado em como a gente lida com os prazeres, né? Porque às vezes a gente tá ali embarcando num prazer que não está fazendo tão bem ali pra gente. Uma parte interessante é que a Lua vai começar a crescer, vai entrar na sua fase crescente na quinta-feira, e é uma Lua em Sagitário. Então, gostei muito disso que a Vanessa colocou do bom humor, porque a Lua em Sagitário tem esse lado do bom humor,
O desafio é que tem também o lado do exagero. Então vamos tentar nos planejar bem, às vezes tentar encontrar prazer em coisas pequenas, né? Vênus em Leão tem esse lado da criatividade. Então às vezes vem essa frustração, né? Ai, queria ir num restaurante chique, queria ganhar um super presente. A gente tá ali olhando para aquilo e não vem. Então a gente tentar, poxa, eu ganhei essa coisinha aqui, eu tenho essa pequena coisa. Como que eu transformo isso que é pequeno em algo muito legal, né? O bom humor. Ó, se falando da Luísa, a história é minha, então quem quiser dicas, por favor, comenta aqui, que eu tenho várias dicas, piadas, né? Eu fiquei pensando aqui no Bom Humor, vai ser a semana daqueles memes também, que da confusão e das notícias aí, também relacionadas ao país, sai um meme que dá aquela aliviada. Sim, e esses memes também poderão ser sobre pessoas exageradas, tá? Pessoas que de alguma forma estão exagerando em alguma coisa, porque Vênus quadrado com Júpiter tem um pouco a ver com isso, ou qualquer tipo de exagero. Mas realmente podem vir memes, né? E como a Nai ressaltou, a gente vai ter um lado que vai querer gastar nessa semana e um lado que vai segurar. Então, talvez para resolver um problema, a gente talvez tenha que ter um gasto maior, mas aí a gente vai ter que tomar um certo cuidado para não aumentar ainda mais o gasto. Sabe quando você diz assim, eu vou resolver tal problema, aí eu vou comprar um monte de coisa junto, né? Que eu me empolguei. E aí tem que lembrar que Mercúrio retrógrado geralmente é uma fase um pouco complicadinha para compras, tá? Mais compras aí que podem dar errado com Mercúrio retrógrado. Vai ficar até o dia 15 de setembro. Cuidado aí, pessoal. Eu evito, por exemplo, qualquer tipo de eletrônico, né? Eletrônico especialmente, tá, Vanessa? Toma cuidado, né? É, eletrônico especialmente. Tem uma coisa que eu acho que é curioso. Às vezes, quando é necessário, o Mercúrio retrógrado não atrapalha tanto, mas quando você inventa de fazer algo, ele atrapalha um pouco mais. E às vezes você vai comprar caro, tem mais esse detalhe. Às vezes o seu arrependimento pode ser porque você comprou muito mais caro e aquele modelo, um mês depois, ficou defasado porque houve um novo lançamento. Então, essas foram as previsões da semana. Já comenta aqui a área da vida que você está com Marte aí ativo, que a nossa equipe quer dar outras dicas para você, além das dicas que a gente já deu para quem está na 6, na 12, na 1, na 7. Além disso, a gente quer dar para você também. Então, comenta aqui e aproveita para acompanhar a Vanessa Toleschi e a Nayara nas redes sociais. E, é claro, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações, porque sempre que a gente lançar um novo vídeo, você recebe um aviso. E eu te vejo no próximo programa.